Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Traz para Mesa, um quadro onde eu falo a respeito de RPG de mesa, dando sugestões, falando sobre adaptações, ideias para você levar para a sua mesa e assim tornar as suas campanhas cada vez mais interessantes. Vez por outra eu trago aqui também algum livro que está passando por financiamento coletivo, algum material que está sendo produzido, para que possa ser analisado e assim você possa saber se vale a pena participar ou não daquele financiamento. E hoje nós estamos falando a respeito de um livro conhecido como Resistência Glork. Se você não sabe do que eu estou falando, fica aí, depois da vinheta, eu te conto. Esse é o seu primeiro vídeo sobre resistência Glork? Bom, na realidade, eu já estou no 6º vídeo analisando esse que é um dos mais novos sistemas de RPG nacional. Um sistema de RPG baseado em fantasia, onde existe um universo, né, onde existe um planeta conhecido como Churuba, e nesse planeta que gira ao redor de um sol, conhecido como Janjan, vive um grupo de calangos bípedes inteligentes, conhecidos pelo nome de Glorks. E os Glorks, eles têm como planeta vizinho o planeta Zero, onde existe uma raça de humanos colonialistas que chegaram até Churuba e estão tentando escravizar os Glorks e obrigá-los a trabalhar na extração de uma substância, um piche conhecido como coisa preta, e que os humanos utilizam para alimentarem a sua tecnologia. História bastante legal, falando a respeito da luta social, né, do domínio de uma raça sobre a outra. E, além disso, gente, é muito divertido, com uma linguagem própria, uma maneira única de narrar. Resistência Glork veio para modificar o RPG nacional e enriquecer aquilo que já era muito bom. E se você está aqui desde o início, obrigada por continuar comigo. Caso seja o seu primeiro vídeo, não fique triste, tem um card aqui que vai levar você para a playlist, lá você poderá ver todos os outros vídeos a respeito de Resistência Glork. O que eu tenho mais para falar para vocês sobre Resistência Glork é que, embora ele ainda esteja em financiamento pelo Catarse até o dia 30 de outubro, 30 desse mês, ele já está financiado, ele já bateu a meta, já está passando dos 120%, tá? Então, vale a pena, caso você já tenha assistido e esteja gostando do sistema, vale a pena ir lá e comprar mais barato e ter o seu nome na capa deste livro, tá? Sensacional. Então, vamos lá continuar avaliando Resistência Glork. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, hoje em Resistência Glork nós vamos falar sobre Churuba. Churuba, que é o planeta onde vivem os Glorks, né? Então, ou como eles chamam, minha doce Churuba, né? Nesse vídeo eu vou falar a respeito da geografia, da cultura, da história, né? E de vários outros fatores, né? Da vida dos Glorks em Churuba. Churuba, ele é um pouco parecido com a Terra, ele possui rios, lagos, planícies, vales, montanhas, tá? Também parece bastante com Zero, que é o planeta natal dos homens, né? Há, no entanto, uma grande diferença, né? Quase toda a extensão do planeta é coberta por pântano, tá? Então, não há desertos, né? Nem grandes florestas tropicais, não. Praticamente toda a extensão é coberta por pântanos, exceto nos polos, que os polos eles são revestidos por gelos e montanhas pedregosas. Não possui mares, não possui mares, tá? Até porque já tem pântano suficiente, né? E os continentes, eles não são separados, é uma grande porção de lama, né? Inclusive o próprio nome Churuba, né, significa
lugar cheio de lama, mas que a gente adora, né? Alguma coisa assim. As localizações, né, de Tiuruba, elas tomam por base o ponto zero, né, que é a capital do planeta. Então, a capital de Tiuruba é o ponto zero. Quem deu esse nome foi os homens, né? Porque os Glorks, eles não se preocupam muito com esses detalhes técnicos. Vamos falar agora a respeito da geografia de Tiuruba, tá? A capital, né, que é situada no ponto zero, que é o local onde as primeiras naves humanas chegaram, né? Os colonizadores chegaram, tá? O ponto zero. Então, ela é o centro econômico e político de Tiuruba. Tudo se resolve lá, né? A capital é semelhante a Londres dos anos de 1880, repleta de ruas, calçadas, carros, né? Lá você vê senhores vestidos com terno e gravata, chapéus engraçados, acompanhando senhoras com fartos vestidos, né? Você encontra também na capital muita desigualdade social, muita intriga política, jornais sensacionalistas, né? E tem uma torre engraçada, com uma engrenagem igualmente, né? Engraçado que é chamada pelos humanos de relógio, que é utilizada para marcar o tempo. E os Glork nunca entenderam mesmo para que ela serve. E essa capital é guarnecida com diversos soldados, né? Esses soldados, eles vivem em prontidão, passeando por todas as ruas, tá? Alguns deles, inclusive, a paisana, né? Que é para poder pegar os Glorks desprevenidos. Em volta da capital, há uma grande muralha fortificada e protegida por soldados armados, né? Toda essa preocupação com a segurança da capital deve-se ao fato de que ela é uma dos principais alvos de ataque da resistência, né? E que lá também vivem muitos civis desarmados. Além da capital, a gente tem o Vale dos Bicórnios. O Vale dos Bicórnios, ele fica situado a leste, tá? Ele é um local muito importante para os Glork, pois ali nascem os seres mais magníficos de Tiuruba, que são os bicórnios. Esses bicórnios, eles não sobrevivem em outras regiões, né? Por isso é que eles são muito raros. O Vale dos Bicórnios também é conhecido por ser um local em que a fauna e a flora é bastante rica, e por esse motivo, muito visitada por xamãs das montanhas e outros aventureiros em busca de ingredientes de poções. Então, se você quer algum ingrediente raro, o Vale dos Bicórnios é um bom lugar para começar a procurar, tá bom? Colina Chulipa. A sudoeste da capital, uma colina muito agorenta, conhecida como Colina Chulipa. Esse agouro, ele se deve ao fato de lá ser um grande cemitério, né? Onde os humanos enterram o corpo dos Glorks revoltosos. Essa colina, ela é difícil de ser alcançada. Poucos Glorks a visitam. Vale lembrar que os Glorks não sepultam os seus entes. Eles cremam os mortos em barcos semelhantes aos que fazem os nórdicos terrestres. Além disso, os poucos que se aventuraram por lá dizem que ouvem vozes ou veem figuras étereas assustadoras, vermes gigantes e nojentos, tentáculos que afundam as pessoas na lama e as levam para as profundezas, né? Alguns, inclusive, chegam a dizer que encontraram os homens vestidos em terno preto, de olhos fundos e rostos cadavéricos, querendo vender planos de assistência funerária. Na verdade, os que vão em volta da colina trazem consigo diversos itens que foram enterrados com os mortos, armas, armaduras, dinheiro, dente de ouro, além de histórias mentirosas, né, para impressionar os mais bestas e fazer com que eles não vão lá porque eles não querem dividir com eles, né, os recursos que eles pilham, né, nesses lugares. Cavernas Franquali. Em Glork significa cavernas extensas, com diversos salões gigantescos, armadilhas e bichinhos nojentos e traiçoeiros, mas que às vezes a gente vai lá para se esconder da chuva. Essa língua é muito, sei não, doida demais. Esse conjunto de cavernas, as cavernas Franquali, encontram-se no nordeste da capital, abaixo de uma grande montanha. O que sabe dessas cavernas é que além do título, né, é que elas são provenientes de aventureiros, né, que se embrenham em seus salões e voltam com tesouros, né, dos que ali perderam a vida. Então, tudo que se sabe são o que esses aventureiros contam, mais nada.
Chapada Margarida é uma grande alta porção de terra ao norte, quase no polo do planeta. Em seu topo encontra-se uma grande planície. É apenas lá que nasce uma flor muito, mas muito feia e fedorenta, chamada margarida. Pela tradição Glork, os machos que oferecerem essa flor a uma fêmea têm muitas chances de ser aceito como seu namorado. Isso não pela aparência ou odor da flor, mas pela coragem de se aventurar até a Chapada. O que me faz lembrar que a Chapada da Margarida é um lugar muito perigoso. Pelo caminho, há diversos montes, sem falar que as encostas não são muito fixas, podendo desmoronar a qualquer momento. Atualmente, por alguns motivos, não nasce mais margarida na Chapada, o que faz com que muitos xamãs das montanhas e Glork solteiro fiquem preocupados, né? O que será que está acontecendo que essas florzinhas não estão mais nascendo, né? É um caso a se pensar. Rio Nervoso. Sabe-se que pântanos nascem em regiões planas e que os rios correm muito lentamente. Isso não acontece no Rio Nervoso, como o próprio nome dele já diz, né? Situado ao sul da capital, o Rio Nervoso é um rio que corre bem mais rápido do que os outros daquele planeta. O que faz o Rio Nervoso tão especial é que, pelo fato dele ter uma vazão superior aos outros, poucos conhecem de sua fauna. Dizem até que monstros aquáticos vivem ali. Pinga-Fogo. Pinga-Fogo é uma comunidade que vivia próxima de um vulcão de mesmo nome, o vulcão Pinga-Fogo. Naturalmente, os homens classificaram o vulcão no seu mapa com o nome não aproveitável de CNC 157 XFUR14 e nem se dignaram a registrar Pinga-Fogo, supondo que a vila era fadada à destruição após a próxima erupção, né? O que desconheceram é que a natureza ancestral deste vilarejo, capaz de se reconstruir das cinzas, literalmente, e do complexo subterrâneo, que era usado em tempos de necessidade e agora abriga células da resistência Glork, além de uma feira de contrabando, né? Porque seria tolice não se aproveitar, né? Um local desse, onde os humanos nem gostam de ir, né? Planície da Coisa Nossa. Planície de Coisa Nossa. Dizem os antigos que a planície de Coisa Nossa é a região em que há muito caiu uma grande pedra do céu, fazendo com que se criasse um grande lago e pântanos. Ali, ainda sob o conhecimento dos mais velhos, os primeiros Glorks nasceram. Por esse motivo, é um local muito sagrado para eles, sendo que sua localização é desconhecida até mesmo pelo escritor. Apenas poucos Glorks sabem onde realmente, né, fica a planície. Alguns homens acreditam que nesse local, porventura da queda da Pedra Grande, há uma enorme concentração de coisa preta, fazendo com que sua localização seja algo muito desejado por eles. As florestas de Grumpa. No lado oeste da capital, há uma região florestal pouco conhecida pelos Glorks. Afinal, lá não há muita lama. Daí o desinteresse por parte deles em desbravar essa floresta. Tanto que Grupa em Glork significa terra seca muito longe e que não me interessa muito em ir para lá, já que estou bem aqui. Os antigos dizem que na floresta de Grupa há uma espécie de calangos mais esguio que os Glork, um parente distante, na verdade. Se é verdade ou não, não se sabe. A guilda dos fazedores de tudo. Um ditado: você não encontra a guilda sem querer esbarra em você. Essa guilda ela é formada por Glorks exponenciais, naquele em que são treinados. Estes seres excepcionais ganham a vida realizando tarefas das mais secretas ou hediondas, possíveis desde ajudar os Glork a plantarem uma bomba em alguma sanguessugas humana, a entregar uma tribo Glork aos homens. Conforme o dito acima, não adianta você procurá-lo, pois será uma empreitada fracassada. Por outro lado, dizem que sempre que você estiver alguma enrascada, alguém se apresentará como um membro dessa guilda. Não confie muito, afinal, alguns Glork mal intencionados usam a fama da guilda, né, para poder pregar alguns golpes, né, e arrancar, né, dos trouxas aquilo que eles precisam, tá bom? As estações de Churuba. Churuba é um planeta muito similar a Zero, né, que é o planeta dos humanos, o que significa que também é parecido com a nossa Terra.
Ele possui um dia que dura tanto quanto o nosso, 24 horas. Além de um ano ter o mesmo tamanho de duração e as luas de cada um dos planetas gêmeos se movem em 4 fases. Tudo muito familiar. Todavia, em Tiruba, há apenas 4 meses ou épocas. Na tradição Glork, essas coincidem com as estações do ano. Devido à angulação, Tiruba não é inclinado e sofre os efeitos das estações de maneira uniforme, sendo a sua translação na órbita em torno de Janjan a principal causa das tais estações. Cada uma delas dura 90 dias e ao fim de um ciclo temos um ano novo. A primeira estação, né, é a estação em que as plantas dos pântanos começam a florar. A lama fica mais quente e se inicia as plantações chamadas de flu, que na língua Glork significa início. Ufa, finalmente não é uma traduçãozinha pequena. É nessa estação que a maioria das plantas florescem, né, e são colhidas, transformadas em poções e chá. Aqui na Terra nós chamamos essa estação de primavera. A segunda é Glu, é a mais quente das estações. Chove bastante, faz muito calor. É a estação que os Glork deixam suas terras para vender as suas mercadorias produzidas durante o fluo. É nessa época também que os Glork solteiros, que as Glork solteiras cortejam seus futuros maridos. Glu em Glork significa tamo indo, e você pode chamar ela de verão ou de inferno Glork, dá na mesma. Hulu, né? Hulu é a estação em que os Glork, agora com todas as plantações apanhadas, trabalham e cultivam a terra. Muitos sobem até os lagos do norte para recolher o cerca-peixe, uma espécie de lama preta que serve de adubo para as futuras plantações. Nessa época, a temperatura cai e os Glork, que naturalmente são muito ativos, ficam mais preguiçosos ainda. Hulu significa quase lá e representa o outono terrestre. Por fim, Julu, que é a estação mais fria do ano, a estação em que as plantas não florescem, as folhas caem e os dias são menores. O gelo nos polos se espalha até uma área mais vizinha e alguns calangos até ficam presos na lama congelada. A maioria do planeta experimenta um vendaval frio e seco, com um ou outro toró gelado de chuva. Contudo, isso não é ruim, já que é nessa época em que os Glork reúnem-se com seus amigos e familiares e partilham tudo o que produziram durante o ano, e muito shiitake. Compartilhar o calor corporal, vivendo o mais próximo possível um dos outros. Julu significa chegou a festa e equivale ao inverno da Terra. Religião. Os Glork são muito religiosos. Ao contrário dos homens que acham que tudo que não pode medir com suas réguas e cálculos é falso. Sua religião não é dogmática, mas gerações repetiram seus termos e deixaram bem assentados no saber Glork o que existe para além do normal. Eles acreditam numa força vital dos pântanos e no conselho dos antigos. A tradição diz que há muito tempo, quando Tiruba era uma porção de terra desértica, houve Glork gigantescos que viviam aqui, os terrigatos. Os terrigatos não eram muito simpáticos e caçavam uns aos outros. Porém, uma grande pedra vinda do céu atingiu Tiruba, criando uma extensa massa de poeira, tampando assim o sol. Sem as luzes solares, os terrigatos desfaleceram perante o frio e a escuridão. O seu sangue penetrou na terra seca, criando assim os grandes pântanos e a coisa preta. Sem a morte desses predadores gigantes, não haveria vida como é conhecida em Tiruba. Por isso, os Glorks, eles temem e adoram os terrigatos. Acima de todos os terrigatos, e são muitos ocultos sob a lama de Tiruba, estão os 4 chefes, que eu vou falar sobre eles um pouquinho agora. Os 4 chefes, eles são como se fossem as divindades, né, de Tiruba. O primeiro é o Terrihano Grande. Ele era o maior, mais temível e faminto dos terrigatos.
Os Glocks, quando estão prestes a lutar, aventurar-se ou desempenhar qualquer atividade complexa, eles costumam concentrar os seus pensamentos em Terrirano, né, pedindo a Terrirano que abençoe os propósitos dele. E o Terrirano, ele é semelhante a um Tiranossauro Rex terrestre, porém com bíceps bem avantajados. Loucura, meu. Ladiloz, o veloz. Ladiloz é o terrigato, patrono das artes, das coisas belas, mas também da furtividade e da malandragem. Ele é considerado o mais jovem dos chefões e alguns acreditam que seja filho de Terrirano e Pescobeça. Quem sabe, né? Os Glorks sempre elevam seu pensamento a Ladiloz quando necessitam de astúcia, inteligência ou esperteza. Ladiloz é semelhante a um velociraptor terrestre. No entanto, nas ilustrações Glork, ele sempre usa chapéu e uma capa negra esvoaçante. Três chifres, o equilibrado. Três chifres é o terrigato, patrono dos anciões e dos sábios. Alguns chamam-no de avô dos chefões. Como diz os antigos, três chifres é forte e não é violento e não é vingativo e não e é o pai acima de tudo. Essa oração sempre é realizada quando um Glork está em dúvida perante uma situação. Três chifres sempre ajuda a todos que o saúdam. Esse terrigato é semelhante a um triceratopus terrestre, tendo como discrepância de selo bípede e sempre ser representado tirando uma sonequinha numa cadeira de madeira. Pescobeça, a fértil. Pescobeça é a patrona da fertilidade, do nascimento e das festas. Aclamada em horas de fertilidade e de riqueza. Segundo as histórias antigas, é uma mãe protetora e vingativa. Após a chegada dos homens em Tiruba, Pescobeça também ganhou status de patrona da guerra. Afinal, ninguém mexe com os seus filhos e sai ileso. Ela é esposa de três chifres e é semelhante a um branquiossauro terrestre. Pescobeça é representada dando um safanão em três chifres para que ele acorde de sua sonequinha. Além dos quatro chefões, existem as graças lagárticas, né? Elas são uma forma de prece, grito de guerra ou invocações entusiasmadas. Os xamãs das montanhas invocam seus deuses terrigatos e a realizarem milagres através dessas graças. A estes chamamos de graças lagárticas, né? Então, para cada milagre produzido por um dos chefões ou por qualquer uma das outras divindades, são chamadas de graça, né? O xamã, ele deve utilizar um turno para realizar as orações e para que no próximo a graça seja acionada. Então, sempre é necessário primeiro 2 turnos para você invocar uma graça, né? O gasto de venta é necessário e também um teste de fuça. Mesmo não passando no teste, você perde os pontos de venta. Um xamã conhece tantas graças para invocar, quanto sacrifica da sua liberdade para obter, tá bom? Então, ele vai ter que estudar, né? Se dedicar para poder obter. Um sacrifício é um voto de abstinência que afeta o cotidiano do personagem. Um tabu. O xamã que deixar de fazer certo sacrifício, além de perder a respectiva de suas graças, fica incapacitado de fazer qualquer graça lagártica até a próxima sessão de jogo. Se ele não retomar o tabu ou fizer um ritual complementando a outro tabu, perderá as graças obtidas a troco de tabu que deixou de praticar. Um tabu é algo similar a um predicado negativo, mas ele é autoimposto, não foi escolhido por você, né? E o personagem ele pode se restringir, cobrindo a visão. Isto contará como um predicado de cegueira, tá bom? Como um predicado negativo grave, o tabu conta em triplo, liberando o domínio de 3 graças. Então, se eu cumprir um tabu, eu libero 3 graças. Usar uma máscara sobre a face, que atrapalha a vista, mas não muito as outras atividades, dá uma penalidade de -1 em observações. É um predicado leve e pode ser adquirido como uma forma de tabu. Eu vou falar agora alguns exemplos de graças, né, que podem ser realizada pelos xamãs. Fúria em bando.
Todos ou alguns companheiros do xamã são envoltos em uma aura mágica, recebendo os mesmos poderes da habilidade Fúria Bestial e do Trampo Raivoso. Essa graça ela dura uma sessão. A dificuldade para realizar ela é média. É necessário um ponto de venta para cada companheiro que você quer levar, né? Que você quer absorver nessa fúria. Outro exemplo de graça é o muque monstruoso. O xamã ele aumenta os pontos de muque de seus companheiros em mais um. Dura uma cena, a dificuldade é fácil e você gasta um ponto de venda para cada companheiro, tá bom? Então, isso que a gente tinha para falar a respeito de religião. Só deixando que existem muitas outras graças, que eu não poderia falar sobre todas elas, foi apenas para você sentir um gostinho, né, uma ideia do que são as graças lagárticas, e aí você vai lá no livro, quando você receber do financiamento, e você olha as outras. Tem muita graça legal que dá para fazer lá, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora a respeito da fauna, né, de Tiruba. A gente já falou, é muito parecido com a Terra, né? São pântanos, charques, né? E blá blá blá. E por isso mesmo, né? Existem alguns animais parecidos com os terrestres e outros bem mais pitorescos. Eu vou aqui colocar aqui também alguns exemplos, não poderia também falar sobre todos, tá? Vamos começar pelo basilisco, né? Um ditado de xamãs antigo diz que quando encontrar pedras em formato de plantas e bicho, fechem os olhos. É um basilisco, né? Basilisco ele é uma grande serpente de aproximadamente 3 metros de comprimento e que traz uma coroa de chifres sobre a cabeça. É um animal muito perigoso porque ele possui um veneno, né, na sua presa, que esse veneno ele tem o poder de... além de ele possuir um veneno, ele tem o poder de petrificar apenas com o olhar. Tá? Para evitar o seu golpe, o oponente ele deve cobrir seus olhos com um pano ou ser completamente cego. Apenas fechar os olhos não é suficiente para evitar o poder da besta, tá bom? Geralmente, eles são encontrados em cavernas profundas, se alimentam de insetos e pequenos animais. Vamos ver os status do bicho? Vamos lá. Muque 8, miolos 5 e fuça 3. Ele tem 80 de sustância, ele tem AP 5 e tem venta 30. Habilidades: olhar mortal, mordida mortal, arriete poderoso, veneno, ataque de chifre, olfato aguçado, ataque de presa, rabada mortal, camuflagem, ataque certeiro. Não todos, né? São ideias de habilidade que você pode escolher para o bichinho. E chifre predicado, né? Veloz, cruel, furtivo, solitário e qualquer outro que se adapte, tá bom? Falar sobre os bicórnios. Lembra que eu falei do Vale dos Bicórnios? Se você ficou imaginando o que será um bicórnio, pronto, vamos falar agora o que é um bicórnio. Bicórnio ele é uma espécie de cavalo de pelo branco, tá? Normalmente, né, devido a eles viverem num charco, não dá nem para você diferenciar muito, porque eles vivem sujo de lama, tá? E aí eles parecem ter a cor verde musgo. Na sua testa tem um par de chifres retos e ascendentes, contorcidos como se fosse uma rosca. Os bicórnios são seres puros e extremamente gentis. Nunca são violentos, eles preferem fugir do que atacar. Mas só que não se engane não, se for para proteger outro bicórnio ou qualquer outro ser indefeso, eles usarão de todos os seus poderes para isso. Eles têm ligação direta com os deuses. Eles vivem apenas 5 anos e se reproduzem apenas uma vez na vida, por isso são considerados raros. Dizem que o sangue dos bicórnios é mágico e é o ingrediente principal para um veneno mortal para os homens, o famigerado mata-zone. Status do bicho: muque 7, miolo 3, fuça 7. Ele tem 70 pontos de sustância, tem 3 pontos de AP e 70 de venta. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí que a gente tinha para falar a respeito de Tiruba, né? Que é o lar dos Glor. Vamos falar então a respeito dos homens. Começamos pelo mundo, né? O mundo dos homens, né? O mundo dos homens é o planeta Zero, né? Ele é um planeta muito parecido com a nossa Terra. Ele é um planeta irmão do Tiruba, que é o planeta onde vivem os Glork, tá? E ele lembra, né? Ele lembra o final do século XX, né? Ele lembra a Era de Ouro, né?
que precedeu a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Belle Époque, ou Bela Época, né, se for no português. É o termo mais famoso, né, Belle Époque, para denominar esse período. Ele tipicamente é marcado pelo conflito entre guerras, né, de 1871, fim da Guerra Franco-Prussiana, né, e o início do primeiro conflito mundial. O nome, tá, ele também foi adquirido em retrospectiva, né, algumas referências da época, tá, ok? Em boa parte, a consciência de que aquele período foi um período pacífico, otimista, alegre, né, em face dos horrores da guerra e do pós-guerra, e da grande depressão econômica que ocorreu em 1930. Na técnica, a velocidade marca a mudança do mundo. O telégrafo, o telefone, cinema, automóvel, dirigíveis, aviões, tudo, né, surgiu para deixar o mundo mais incrível, rápido e revelar o que antes parecia ser impossível, como imagens em movimento, né? Essas mudanças tecnológicas, né, incorporadas à arquitetura, mudaram avenidas para receber os automóveis, postes de luz elétrica, né, tornavam as grandes cidades muito diferentes do interior escuro, né? Também movimentava mais à noite, né? Aumentava a inspiração artística e cultural, né? Que caracterizou a Arte Nouveau, um estilo de arte modernista, decoração, arquitetura, tudo devia ser belo, sem limite, inspirado no tal do progresso industrial. Cimento e vidro, agora em escala, podiam ser integrados às formas arquitetônicas. Um aspecto mais global, né? Era notado também. Também havia, né, uma natureza europeia, estilos anteriores, né, bucólicos, com temas de outros cantos do mundo, como o Japão e o Oriente Médio. Outro elemento muito presente, né, no movimento acelerado da sociedade era a oposição à rigidez. A própria ideia de movimento era transmitida pela arte empregada. A Belle Époque é também decorrente das transformações da cidade, projetos ambiciosos, centros urbanos, né? No Brasil, o caso mais emblemático é a mudança no Rio de Janeiro, devido às atividades higienísticas, né? E urbanistas, que levou à reconfiguração da ocupação da cidade, abertura de avenidas, demolição de habitações humildes, ocupação dos morros pelos habitantes, devido à falta de outras opções de moradia na cidade. Paris, sobretudo, é a cidade que mais se destacou nessa época, né? Havia a renovação e a exaltação do joie de vivre, ou seja, a alegria de viver, né? Com a expansão dos cafés, cabarés, salões de música, inclusive alcançando camadas menos ricas da população e um setor cada vez mais amplo de burgueses. A eletricidade e a produção industrial facilitavam o consumo de bens e serviços voltados ao lazer, e havia uma vida noturna mais movimentada. Paris também sofreu uma grave reforma urbana, a construção da Torre Eiffel, né, para ser a entrada de uma feira mundial, celebrando o humanismo, o centenário da tomada da Bastilha na Revolução Francesa. Enfim, tudo isso, né, era presente nessa época da Belle Époque. A política, economicamente, esse período foi notadamente estável. A diplomacia ela prevaleceu em todo o mundo, né? A classe trabalhadora tinha acesso aos meios de transporte mais eficientes, ao passo que as reformas urbanas empurraram os pobres para a periferia, causando maior separação entre as classes. Isto vai de encontro com o crescimento dos movimentos de trabalhadores e as reformas sociais, o que vai culminar com a Revolução Russa em 1917. Conflito entre os políticos burgueses, liberais e partidos trabalhadores socialistas, com pesada repressão em caso de greves e demonstrações, que eram consideradas faltas com o contrato de trabalho social. O período de paz não significou exatamente falta de tensão política. Enquanto tentavam operar acordos entre si, conflitos em oposições de influência na África e no Oriente ocorriam, enquanto as potências disputavam áreas de influência. Tudo isso acabou promovendo as bases para o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, a estrutura
da Belle Époque é toda forma de você imaginar como seria zero. Então, imagine zero como sendo essa época histórica vivida pelo ser humano, só que não aqui na Terra, lá no planeta dos homens, né, que são os humanos que habitam zero. A estrutura humana é algo muito complexa para os Glork. Eles nunca conseguiram entendê-la, né? Porque ela é algo militar, uma estrutura militar. Eles não compreendem muito bem essas questões de hierarquia e obediência cega. Os homens, por outro lado, são bem mais organizados e estruturados do que os Glork. Eles atendem por patente, né? Muitos homens possuem profissão específica, conhecida como carreira. De antemão, todos os homens são astronautas, já que vêm de outro planeta. E estrutura militar baseada nas forças aéreas terrestres, no entanto, um pouco mais simples e direta. Para efeito de jogo, as patentes militares funcionam como os trampos dos Glork. Existe o Marechal das Estrelas. Na verdade, o Marechal, né? Porque só existe um único Marechal. Só deve existir um em solo churubano. Chama-se Marechal Pitacilgo. E a sua função é coordenar todos os outros soldados. Dizem que ele é um humano muito bravo e temido por seus subordinados. Há muitos anos ele vive em Churuba e deseja voltar o quanto antes para a sua terra natal. Todavia, por ser um homem muito determinado, ele só quer ir embora quando ele realizar a missão, né, que ele veio aqui realizar. É praticamente impossível qualquer um encontrar-se com o mal Pitacilgo. Apenas os 3 generais têm acesso direto ao mal. É assim que ele é chamado pelos Glork, tá, gente? Como mal. Além de sua guarda pessoal, composta por 10 sargentos que nunca saem de sua cola, né? O mestre preferir criar outro marechal, ele pode, né? Ele tem que ter 15 pontos em atributo. A patente marechal, 10 predicados, 7 habilidades humanas, 2.000 UFA em itens e mais 30 XP total. Seguindo a linha de comando, logo abaixo do marechal, vem os generais. Possui quantidade, né? O solo churubesco possui quantidade restrita de general. Apenas 3 homens possuem esse cargo, né? Os generais são chamados pelos blocos de gen. Seu objetivo principal é receber e passar as ordens diretas do marechal. Generais, também como marechal, são vistos por aí dando sopa. Não são vistos por aí dando sopa. Para criar uma ficha de um general, aconselha-se que ele tenha 12 pontos em atributo, a patente general, 8 predicados, 6 habilidades humanas, 1.500 UFA em item e 25 XP total. Todos os gen possuem uma guarda pessoal composta por 5 sargentos. Coronel ou coronéis, né, são chamados de CEL, são os militantes responsáveis por gerenciar todos os postos humanos. Isto é, todos os postos humanos possuem um coronel mal-humorado, esbravejando ordens e cobrando de seus subordinados tarefas tão absurdas que eles nem entendem a necessidade da sua realização. Coronéis são os militares mais importantes na linha de guerra, pois o marechal e os seus generais nunca são vistos nas fileiras, ficando escondidos em prédios secretos. Portanto, os coronéis são os que verdadeiramente mandam nas batalhas. Para criar uma ficha de um coronel, aconselha-se que tenha 10 pontos em atributo, patente coronel, 7 praticados, 5 habilidades humanas, 100 UFA e 20 XP total. Coronéis não possuem guarda pessoal. Por outro lado, dentro de um posto humano, todos devem protegê-lo a qualquer custo. Capitães, cap, né, como são chamados pelos Glork, são os soldados mais chatos que você pode encontrar. Afinal, há pouco tempo pertenciam à ralé dos sargentos e agora iniciaram sua trajetória de promoção. Já viu, né? Os capitães não mandam em nada, a não ser nos sargentos, e devem obediência cega aos coronéis. Logo, um capitão nada mais é do que um velho sargento com ambições em se tornar um militar importante. Para criar uma ficha de capitão, aconselha-se que ele tenha 7 pontos em atributo, a patente capitão, os 5 predicados, 3 habilidades humanas, 500 UFA e 10 XP total. Sargento. Em sua maioria, os sargentos são personagens humanos, né?
comuns. Eles são os chamados faz-tudo, os operários de fábrica, os sugadores e até mesmo os soldados combatentes contra a revolta Glock. Um sargento possui 6 pontos em atributo: a patente de sargento, 4 predicados, 3 habilidades humanas, 400 UFA e 10 XP. Viu que eles não são muito diferentes dos coronéis, né? A vacância de um soldado da patente a ser adquirida, né? Então, se houver uma vacância, ele tem que realizar um ato de bravura ou honradez para poder ficar com aquela vaga. Ele precisa ter também o acúmulo de 50 XP em XP atuais ou de 50 XP em XPs gasto. Ele tem que acompanhar um soldado de patente superior em 1 grau durante 6 meses para poder aprender, né, como é que manda, e precisa saber um segredo bem fedorento de alguém importante para poder ser indicado, tá? E ter resgatado o irmão de alguém chamado Ryan. Ele precisa que o seu antecessor tenha se aposentado, né? E, em último caso, né, pedir carinhosamente para o narrador, que aí ele poderá ser promovido, tá? De soldado a oficial, tá ok? Carreira. Assim como os trampos, a carreira são as profissões dos homens, ou seja, a aplicabilidade daquele personagem na exploração de Tiuruba, para que ele serve, né? Então, cada carreira vai indicar a utilidade daqueles humanos em Soro Churubenstre. O personagem, ele ganha 2 predicados, independente das patentes que eles possuem. As carreiras são independentes, né? Carreiras novas podem ser criadas seguindo as mesmas definições dos trampos dos Glork, tá? Um exemplo de carreira humana que eu trouxe aqui para vocês é a de batedor. O soldado batedor, ele é um explorador nato. A sua função é abrir e explorar caminhos, assim como descobrir eventuais inimigos ou obstáculos para suas tropas. Um bom batedor, ele tem que ser sigiloso, esperto e sagaz. Ele nunca deixa rastros. Ao primeiro sinal de perigo, o batedor deve voltar à tropa e avisar o seu comandante. Exemplo de predicados que podem ser úteis para um batedor. Esperto, ligeiro, conhecedor de erva, sei encontrar o melhor caminho, sei utilizar arco e flecha, sei armar e desarmar armadilha, bom em encontrar alimento, bom em encontrar esconderijo, me viro bem nos ermos, enfim. O requisito para ser um batedor é Fi mais Mi igual a 6. Força mais miolo igual a 6. Combatente comunicador é um outro tipo de carreira, né, dos homens. O combatente comunicador é uma mescla do combatente infante e do batedor, já que sua função é levar de um ponto a outro em segurança a informação, tá bom? O comunicador deve ser um combatente destemido e um batedor igualmente perigoso. O exemplo de predicados, né, que pode ser utilizado é batedor, combatente infante, sei criar códigos, sei nunca entrego um segredo, sou furtivo, forçador da Deep Web, sou bom em encontrar novos contatos, enfim, tá bom? Aí tem um requisito aí que é Fi e Mi igual a 3, tá bom? Habilidades humanas. Assim como os humanos, eles também têm as suas habilidades, tá bom? As habilidades humanas, em sua mecânica, são bem parecidas com as gerais, né? Aquelas que qualquer Glork pode ter. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder ver. Aprendizado, né? O aprendizado. O personagem com essa habilidade possui AP inicial igual a Mi mais 2. Requisito. Essa habilidade pode ser adquirida apenas durante a criação do personagem, tá? Ataque certeiro. Ao realizar um golpe com sucesso, o personagem com essa habilidade soma ao dano a quantidade de miolos, né? Ou fuça, né? O que for maior. Requisito. Pelo menos um atributo com valor 3. Venta 3 pontos. Ou seja, você vai gastar 3 pontos toda vez que você for ativar o ataque certeiro. Ataque especial. Personagens com essa habilidade são capazes de realizar manobras especiais de luta, com chute especial, soco colocado, cabeçada fatal. Atende apenas a uma manobra, a escolha do jogador. E ele recebe mais um de dano
ao realizar essa manobra. A habilidade pode ser adquirida mais de uma vez, tá? Você pode adquirir mais de um ataque especial. O requisito é FI 3 e gasta 2 pontos de venta cada vez que você ativar, tá? Os postos humanos, ou simplesmente PZ, são as diversas construções humanas em Tiuruba. São pontos extremamente fortificados e guarnecidos, sendo, portanto, tarefa difícil para os Glorks invadirem esses locais, né? São espécies de santuários para os humanos. Quando não especificado o contrário, os PZs são construídos de alvenaria, ligas metálicas e vidro. Falando nisto, os PZ por si só possuem pontos de vida. Essa substância é a capacidade de dano necessário para destruir um posto por completo, tá? Mas não se esqueça, todo PZ possui diversos militares preparados para defendê-lo. Ele não está lá desprotegido, não, tá bom? Acampamentos, ou agrupamentos de vários militares que têm um objetivo primário comum, né? Geralmente é composto por barraca. Cada barraca comporta, em média, 4 homens. Um arsenal, tá? Local em que se guarda as armas. Um depósito com qualquer ferramenta ou item, desde comida, explosivos, animais. E o barracão guia, onde os militares de maior patente se reúnem para discutir as suas estratégias. Pode ser, né, um acampamento possui a seguinte proporção: 5 barracas, um arsenal e um depósito, independente do seu tamanho. Todos os acampamentos possuem apenas um barracão guia. A substância é 130, nesse caso, dependendo da proporção, pode aumentar a quantidade de substância. Bunker são construções subterrâneas cujo objetivo é proteger os militares de ataque dos Glork. Os bunkers possuem paredes em concreto reforçadas e devem proteger um bunker pequeno, que possui 20 metros quadrados e comporta até 5 soldados. Lá, eles dormem, se alimentam, preparam novas artimanhas contra seus inimigos. Uma forma de penetrar em um bunker é pelo seu sistema de ventilação ou de água. Um dos dois precisa de um snorkel, um canudinho de mergulho, geralmente feito de folhas grossas, cipó e bambu, já que os Glorks são politicamente corretos e não usam plástico. Dentro de um bunker pequeno, há estoque de comidas humanas que duram um mês, armas de pequeno porte e kit de primeiro socorro. Geralmente, nos bunkers, não possui sinal de satélite com o mundo externo, né? A comunicação lá dentro é feita de forma analógica, por rádios. Por que os homens fazem essas coisas, né? Uma pergunta que sempre se faz, né? Você pode ignorar a forma de dano inadequada, né? Para quebrar o concreto, é proteção, né? Então, a substância de um bunker desse é 250. Fortes. Os fortes são construções importantes levantadas pelos homens, né? Que importam ou guardam um monte de armas, tá? Um forte é como um bunker, mas maior e para fora da terra. Ele é cercado de arame farpado e um buraco para tropicar ou se esconder antes de chegar ao muro alto que ele tem. Daí tem uns buracos na parede do muro para usarem metralhadoras e atiram de cima do muro também. Uma ponte passa pelo buraco em torno do forte para deixar os caminhões e outros carros, né, passarem, tá? Para não castigar a hérnia do sargento. Dentro, né, desses fortes tem sempre antenas, né, de rádio para se comunicar, né? Garagem para os carros, depósitos, né, com um tipo de gás que explode facilmente. Tem também uma área construída onde eles dormem, comem, resmungam, né? E salinhas pequenas cheias de papel. Às vezes são pessoas que ficam lá que importam menos. A ST de um forte de 450. Torre de ataque. Tem vezes que os homens preferem construir para cima em vez de para os lados. Daí levanta uma torre parecida com as de rádio, mas com uma casa em cima, feita parecido com uma casa na árvore, mas na torre de metal. Bem larga, com telhado bonito e uma metralhadora pesada. Além de mais umas anteninhas para rádio. Tem também uns canhões que podem atirar muito longe. Torre de vigia.
Na maioria do caso, os homens levantam torre para vigiar os Glock e manter eles longe, né, de qualquer problema, impedir que eles roubem a coisa preta. Cada uma dessas costuma ter um radinho, um megafone e uma muretinha para o sujeito com a espingarda, tá? Elas costumam ter ST-75. Suga-suga. Os homens levantam torre no meio dos pântanos, cegam tudo em volta para puxar a coisa preta da terra. Elas ficam se mexendo, balangando e jogando para barris de lata, tudo que tira, que vão depois para caminhões para outros cantos. Cada torre tem um buraco fundo embaixo, mas só vai à fronteira da torre. Em volta, costumam levantar umas outras torres magrelinhas, onde ficam sentinelas, e um radinho em cada uma delas. Se tem problema, pode ser que também uma cerca nos arredores, né, feita de metal. A ST de um local desse é 200, tá? Mas explode fácil por causa da coisa preta, né? Então, é bem fácil de causar um problema bem grande por lá. Torre de comunicação. Mas ainda que as torres de coisa preta, as torres com antena parabólicas são muito importantes. Elas fazem comunicação por satélite, ficam rodando pelo dia, apontando para o tal do satélite, que dizem que fica no espaço, mas chamam Churuba também de satélite. Não sei por que não apontam para o chão, então. Mas, enfim, fácil de achar. Elas são muito grandes e feitas de metal. Elas não têm coisas para se defender, mas conseguem saber quando tem outros rádios e outra coisa perto dela. Vem junto de um prédio onde controlam coisas, já que não cabe pessoa, além da manutenção, né? Uma torre de comunicação, ela ela tem substância em torno de 400. Torres de foguete. Já que estamos falando de torre, tem mais uma que é bem estranha. Os humanos vêm e vão de Churuba de foguete. Bom, eles não chegam no foguete, chegam nos caixotes com paraquedas, mas vão embora de foguete. Um foguete fica em pé numa torre comprida, geralmente perto de uma torre de comunicação. E quando voa, faz um escarcéu daqueles. A torre não explode fácil, mas se tiver um foguete lá, explode tudo com ele. Tem ST-500, tá? Incluindo o foguete, que não é muito fácil de explodir. Mas com 100 de dano explosivo a mais, ele vai para as cucuia. Ele não toma dano por fogo, né? A menos que o fogo comece por dentro. Qualquer dano por dentro do foguete é dobrado, mas é suicídio, né? Pontes guarnecidas. Os homens acham muito importante ficar seco. E seus carros não funcionam direito dentro da lama. A maioria, especialmente os caminhões de coisa preta. Por isso eles se importam muito com suas pontes, colocando uma torre em cada margem e umas muretas altas que ajudam a pegar a cobertura para tirar de volta, além de luz. Um bunker, torres de rádio, né? Essa armação toda, ela tem ST de 1.500, tá bom? Trem de coisa preta. Os humanos têm umas coisas que os Glock não conhecem bem o que é, mas faz fumaça como as cidades de coisa preta. Ele consegue encher caminhões-tanque com gás. São uma enormidade com rodas que atropelam até as árvores e são bem à prova de bala e de fogo. Umas armas até brotam deles, canhões e tal. Mas o problema é o tanto de gente que pode subir nele para atirar nos Glock lá embaixo. A ST de um trem de coisa preta é 500. Prédio nave. Recentemente, os homens bolaram uma coisa que eles podem chegar aqui, empinando um prédio com um foguete embaixo, que senta numa área plana e vira um prédio comum, de onde brotam mais humano com um cabo de importante. Isso faz com que eles tenham uma base onde quer que desça, mas não é tão forte assim quanto aquelas que constroem só tem uma baita metranca no topo, que se mexe sozinha na direção que se aproxima. A ST disso é 400. Bom, pessoal, então é isso aí que eu tinha para falar sobre os homens, tá? Então, é mais ou menos a estrutura deles é essa. Esses valores de ST é muito importante, porque isso é a quantidade de dano que você precisa para desestruturar essas instituições, né? Criadas pelos humanos, onde eles se protegem e onde eles conseguem retirar a coisa preta para poder levar para os seus planetas. Porque eu não falei como é que faz para jogar com os humanos. Você quer jogar com os humanos? Bom, poder até pode, tá? Você pode jogar com os humanos, levando em consideração que eles têm que ter patentes militares, né? Levando em consideração que ao invés de terem trampos, eles têm carreiras e também
que ao invés das habilidades naturais, gerais dos Glork, eles vão ter as chamadas habilidades humanas. No livro tem lá, dizendo direitinho, como é que você faz para jogar com os humanos. Mas sério, é isso mesmo que você quer? Todo RPG que se conhece, você joga com os humanos. Que tal tentar uma experiência diferente? Que tal experimentar a oportunidade de jogar com um calangozinho bípede simpático, cheio de traços e que você poderá pintar e enfeitar da maneira que você quiser. Bom, se você optar por jogar com os humanos, não vou dizer mais nada, tá? Se vira aí, tá bom? Aqui eu encerro com muito prazer essa análise deliciosa sobre resistência Glork. Foi assim traz para a mesa muito prazeroso, que eu gostei muito de fazer. Espero que você que ficou comigo até aqui também tenha gostado da coletiva de vídeos. Queria agradecer o pessoal do Jotam Raivoso por essa oportunidade, o meu amigo Wesley Salles, muito obrigado. E aí, muito sucesso no empreendimento de vocês. Estou ansiosa para testar esse sistema na minha mesa de RPG. Encontro com vocês por aí no nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, porque você não vai querer perder o nosso próximo Traz para Mesa e nem os outros vídeos do nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, vai lá visitar o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. E se você já é meu amigo de longas datas, está aqui dando apoio ao meu trabalho, curte, compartilha, espalhe esses vídeos para que outras pessoas possam saber mais sobre o meu canal e assim eu possa progredir cada vez mais aqui no YouTube e trazer cada vez mais conteúdos legais de RPG para você. Até mais, patas avantes, resistência Glork. Encerramos o nosso vídeo, encerrando o nosso Traz para a Mesa. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!